Peço à senhora secretária que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão, presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Edi Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalva. Presente. Tem início a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do Executivo. Veto número 01/2024. Assunto: veto total ao autógrafo de número 4.349/2024, referente ao projeto de lei de número 67/2023L. Autor: prefeito. Em discussão, veto número 1/2024. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose do Cris. Bom, mais uma vez, o prefeito faz um veto a um projeto de lei meu, um projeto que visa ampliar a transparência administrativa, permitindo que a população acompanhe e fiscalize as obras municipais financiadas com recurso público. Essa medida só fortalece a confiança na gestão pública e promove maior engajamento cívico. O projeto tem base legal, é constitucional, onde cita os artigos 30 da Constituição Federal. Portanto, o projeto está em plena harmonia com o princípio constitucional da publicidade e o direito à informação, destacando a competência municipal para legislar sobre as questões de interesse local e para suplementar a legislação federal. Em relação aos motivos do veto, o prefeito menciona que a matéria já foi tratada pela Lei Federal 14.133, de abril de 2021. É importante argumentar que, embora essa lei trate de licitações e contratos, o meu projeto de obra transparente foca especificamente em licitações, na divulgação detalhada e acessível de informações sobre a obra em andamento, indo além das disposições gerais da transparência contida na legislação federal. Assim, não trata de redundância, mas de um complemento necessário à legislação existente para assegurar maior transparência e acessibilidade das informações ao público. Eu enfatizo aqui a autonomia dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Cito o julgamento do recurso extraordinário, no qual o ministro Gilmar Mendes reconheceu a constitucionalidade de uma lei similar no município de Guarujá, validando a competência municipal. E, veja bem, por que o prefeito está contra a transparência, que é o fundamento da democracia? Em uma época em que a informação é poder, garantir o acesso da população às atividades realizadas com dinheiro público não é apenas uma questão de transparência, mas de respeito. O projeto Obra Transparente nasceu dessa necessidade. Transparência não é uma opção, senhor prefeito, é um direito de todos. E esse projeto foi aprovado por unanimidade nessa Casa Legislativa. Representa um passo importante na luta por uma gestão pública clara, honesta e aberta. No entanto, ao vetar essa iniciativa, o prefeito envia uma mensagem preocupante, a de que talvez não esteja tão comprometido com a transparência quanto deveria. Por que esconder, se não há o que temer? A Lei Federal 5.194, de 66, respalda o nosso projeto Obra Transparente. Não somente está dentro da legalidade, mas também segue precedentes do Supremo Tribunal, reforçando a competência dos municípios. E a verdade não deve ficar atrás das portas fechadas, senhor prefeito. Ao contrário do que foi sugerido pelo veto, nosso projeto não duplica esforços nem invade as competências. Ele amplia e especifica a transparência, focando nas obras públicas municipais. Que esta Casa de Leis não deixe que a transparência se torne vítima da politicagem. Votemos pela transparência e derrubemos esse veto do prefeito. É onde eu conto com o apoio de cada vereador dessa Casa de Leis. Muito obrigada. Continua a discussão, veto número 1/2024. Não havendo mais ninguém para discutir, passo agora a votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Votação. Ah, tá certo. Questão de... Vereador. É veto. Tá certo. Vereador Robertinho Erck. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Túlio Camargo.
Aprovo. Vereador Edi Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito. O veto número 1 foi rejeitado por 8-5. Projeto de Lei número 07/2024. Assunto: altera e revoga dispositivos da Lei Municipal de número 4.227, de 7 de dezembro de 2023, que dispõe sobre mecanismo de cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e demais créditos do município, que estabelece regras sobre honorários advocados. Autor: prefeito. Questão de Em ordem, senhor presidente. discussão, questão de ordem, vereador Túlio Seria Camargo. importante ler a mensagem desse Peço à projeto. senhora secretária que leia a mensagem do projeto. Mensagem número 7/2024. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar a esta Casa de Lei o incluso projeto de lei de número 07/2024, que altera e revoga parcialmente a lei de número 4.227, de 7 de dezembro de 2023. O objetivo da lei é alterar e revogar parcialmente dispositivos da lei que contradizem com a atual estrutura administrativas e formas de cobrança extrajudicial do crédito tributário ou não tributário inadimplido pelo contribuinte. Considerando que atualmente é de competência da Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Arrecadação de Tributos, superintender e administrar a dívida ativa do município, ou seja, é o local apropriado para promover a inscrição do débito inadimplido em dívida ativa para promover a cobrança extrajudicial, consoante e previsto no inciso 16 do artigo da lei número 11 da Lei Complementar de número 7/2023. Há dispositivos da referida lei que transfere a competência da cobrança extrajudicial do crédito tributário ou não tributário inadimplido ou Procuradoria Jurídica do município, com a incidência, inclusive, de honorários advocáticos sobre o débito não ajuizado, onerando ainda mais o contribuinte devedor. Nosso município busca as melhores estratégias na cobrança de crédito tributário inadimplido, de forma justa e legal, e ao dispositivo da lei vigente. Não faz sentido transferir a competência, uma vez que a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos já possui uma grande demanda de processos administrativos e judiciais, podendo trazer prejuízos ao cofre público. Por esta razão, e visando cada vez mais aprimorar o sistema de cobrança da dívida ativa de maneira eficaz e justa, solicitamos o apoio dessa nobre edilidade para apreciação e aprovação do presente. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente aos seus pares, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Alexandre Gemente, prefeito. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, em relação a esse projeto, pelo que eu entendi, pelo que eu procurei me informar, hoje realmente essas cobranças estão sendo feitas tanto pela Secretaria Municipal de Finanças como pela Procuradoria Jurídica, no que diz respeito à cobrança extrajudicial. A finalidade maior, me parece que é diminuir um pouco o trabalho da Procuradoria Jurídica e deixar mais na Secretaria, deixar por conta da Secretaria Municipal de Finanças, até porque o que me parece que vem sendo cobrado por parte da Procuradoria Jurídica também as cobranças extrajudiciais. Então, a sucumbência ou os honorários advocatícios devem ser pagos apenas quando se entrar com uma ação judicial, uma execução judicial. O que não pode realmente, para não pesar para o contribuinte, é ele ter que pagar também a sucumbência, os honorários, quando for feito extrajudicialmente pela Procuradoria Jurídica. E sendo feito pela Secretaria Municipal de Finanças, não vai se incorrer nesse problema, que eu acho que é uma questão muito séria, porque o contribuinte já vai pagar muitas vezes com bastante atraso, seus IPTUs, com multa, às vezes, então realmente acaba pesando muito mais. Então, essa é a finalidade do projeto, mas é claro que o plenário é soberano para deliberar sobre o mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Estão em discussão o projeto de lei número 7/2024. Votação nominal, senhor presidente. Não haverá mais ninguém para discutir. Peço à senhora secretária que faça chamada dos senhores vereadores em votação nominal. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Edi Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Projeto de lei número 7/2024 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 02/2024. Assunto: reforma duas referências salariais e respectivos valores do anexo 2 da Lei Complementar de número 13, de 7 de dezembro de 2023. Autor: prefeito. Em discussão, projeto de lei complementar número 2/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Por Os favor, vere- nominal. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores em votação nominal. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Edi Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Projeto de lei complementar número 2 foi aprovado unanimemente. Projeto de lei complementar número 4/2024. Assunto: altera a lei complementar número 10/2023, de 14/6/2023, que dispõe sobre o sistema de controle interno municipal e da outras providências. Autor: prefeito. Em discussão, projeto de lei complementar número 4/2024. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra, a vereadora Rose do Cris. Em atenção a esse projeto, nós vemos que, embora não haja uma lei nacional estabelecendo, né, diretrizes para sistemas de controle interno, é importante ressaltar que essa função não deve ser ocupada por função de confiança, né, gratificada, e nem por comissionados, uma vez que o ocupante deve ser um ocupante de carreira, devidamente concursado nessa área e devidamente tendo o seu salário de acordo com a regra do concurso. Como que quem vai fiscalizar, no caso aqui, trazer eficácia e eficiência dessa gestão orçamentária, financeira, patrimonial dos órgãos da administração pública e exercer como função gratificada? Não é possível isso, né? Não está dentro daquilo que é, no mínimo, razoável. Muito menos o cargo comissão, como já foi debatido em outras searas aqui nessa casa, mas também a questão da função gratificada não é compatível com a função que deve exercer o ocupante de um cargo do controle interno dentro da administração pública. Então, existe essa incompatibilidade da função, né? Não tem como a gente simplesmente olhar a necessidade e fazer de qualquer jeito um projeto de lei. Não. Tem que ter concurso, tem que ser concursado, sim, e tem que ser imparcial. Portanto, não dá para ser uma pessoa com função gratificada. Exatamente isso que a gente pede. Sistema de controle interno deve ser tratado com responsabilidade e não a bel prazer do prefeito que se encontra no mandato. Função gratificada é a bel prazer do prefeito que está no mandato. E o sistema de controle interno não deve ser assim, deve ser ocupado, sim, por um funcionário de carreira, devidamente concursado e devidamente pago para isso, de acordo com o que rege a nossa Constituição, totalmente imparcial. Então, esse projeto de lei se torna aqui, no caso, tendencioso a favorecer, no caso, o prefeito que está em mandato, porque ele pode tirar a função gratificada a qualquer momento e colocar quem ele quiser. E deve ser um cargo que não é simplesmente tira e coloca quem quer no mandato que está, mas deve ser um cargo que, assim, exerça função permanente, continuada,
na função que exige um gestor do controle interno municipal. Então, eu sou pela rejeição desse projeto e que o prefeito possa promover o concurso público de acordo, porque função gratificada e cargos em comissão são a exceção à regra do concurso, e esse projeto está totalmente equivocado, uma vez que vai favorecer apenas o prefeito em mandato na gestão atual. Não está correto esse projeto. Sou pela rejeição e peço aos meus pares que também rejeitem esse projeto. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Emily Hidalgo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, aos meus nobres que estão aqui, a quem nos acompanha de forma presencial, aqueles que vão nos assistir isso posteriormente gravado. Vereadora Rose, eu acho que você ressaltou alguns pontos muito importantes quando a gente fala sobre esse projeto de lei. Um projeto de lei que, ao meu ponto de vista, é um projeto de lei imoral, um projeto de lei que não condiz com as leis que estão hoje previstas na Constituição Federal que rege a administração pública, como a imoralidade, a imparcialidade, como você trouxe, a transparência e também utilizando do que você falou hoje no seu discurso em plenário, vereadora, que é o mandato. A gente pode citar o uso do mandato do político tanto, né, para se beneficiar quanto a prejudicar outras pessoas também. E, ao meu ver, ele está usando isso ao favor, usando isso para ter as contas dele aprovadas, usando isso para perseguir funcionários, para fazer só o que caiba a ele, só o que não vá prejudicar ele. Perseguir funcionários públicos, vereador Paulo Marrom, é uma coisa que acontece muito nessa gestão. Eu não sei se o senhor vem acompanhado, mas em uma das sessões atrás, nós fizemos um requerimento, que foi aprovado aqui nessa Casa de Leis, de uma funcionária pública que estava sendo perseguida para o prefeito. Uma funcionária pública que está lá há anos e anos e anos. Então, você imagina um funcionário público que está ganhando uma gratificação por estar em um serviço, um sistema de controle interno municipal que fiscaliza o prefeito. O medo que ele tem de ir parar lá no Cristal, no Dona Catarina ou em qualquer outro cargo, além de perder, claro, essa gratificação, caso ele não faça o que o prefeito queira. Então, eu reforço a necessidade de um concurso público que seja realmente efetivo para o nosso município, que contemple todas as estruturas necessárias para o desenvolvimento do nosso município. Porque não adianta mais, vereador Abner, a gente ficar contratando só auxiliar administrativo. Não adianta mais a gente ficar fazendo isso para ficar acumulando funções e desviando funções de pessoas que não foram concursadas para ocupar esses espaços, que muitas vezes não têm a capacitação necessária para ocupar esses espaços, mas sim em suas devidas áreas. Então, eu reforço, é um projeto de lei que vem com diversas problemáticas, que pode, mais uma vez, prejudicar a população. E é isso que a gente tem que mostrar cada vez mais, vereadora, como essas pequenas coisas prejudicam e muito o nosso dia a dia. Porque se o prefeito coloca uma coisa errada, ou a pessoa que está ali, que recebe uma pressão para colocar uma coisa errada, isso pode mudar a realidade e a vida de muitas pessoas, sejam elas na educação, na saúde, e o nosso próprio exemplo que a gente tem disso é o asfalto, que a gente consegue ver em qualquer lugar, que eu acredito que seja uma das coisas que a gente vê que é mais impactante e que está sendo muito prejudicada por conta disso. Prejudicado por uma falta de eficiência, uma gestão eficiente, uma gestão eficaz, que realmente lute pelo desenvolvimento de uma população que hoje está carente de emprego, de saúde, de educação e de tudo que você possa imaginar, vereadora de Carlos, porque, olha, infelizmente, essa cidade está muito difícil. Mas Mairinque, muitos falam aqui, Mairinque está atrasado, há 50 anos atrasado. Mas por que está tão atrasado? Porque eles não fazem o básico. Eles só vão com essas leis que é de 1900 e bolinha, com copia e cola, copia e cola, copia e cola. Não para e analisa, planeja.
essa lei está sendo eficiente, essa lei não, vamos mudar. Como que está a realidade do povo mairinquense? Porque a realidade de 10 anos atrás é diferente da realidade que a gente tem hoje. Então, por isso que falo e reforço, nós precisamos entender o peso que, primeiro, nós, vereadores, temos. Nós temos o peso de votar certo, porque isso vai influenciar na vida de cada um que está aqui assistindo hoje. Mas eu tenho esperança que a gente vai conseguir mudar, que a justiça vai ser feita e que Mairinque vai ser, sim, uma das melhores cidades aqui da região de Mairinque. E por isso que eu sou a favor de fazer as coisas da maneira certa. É isso que a gente está pedindo. A maneira correta, da maneira certa. Sem coisa errada, sem velha política. Fazer o beabá. Vamos começar a fazer o simples com arroz e feijão. Por isso que eu sou contra esse projeto de lei. Continua a discussão, projeto de lei complementar número 4/2024. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, com todo respeito à colocação das colegas, mas quando o prefeito manda um projeto mencionando a lei complementar 101 de maio, lei de responsabilidade, e que tem por objetivo esse projeto estabelecer a necessidade inadiável de se institucionalizar um sistema de controle interno. Eis que referida legislação tornou obrigatória a adoção de uma série de medidas rigorosas com vistas a um controle eficaz das contas públicas que obrigam a administração ao acompanhamento diuturno das contas com a publicidade de relatórios de gestão fiscal que incluem as metas estabelecidas, os gastos e o comportamento da Receita. Quer dizer, se ele quer seguir a lei, fazendo com que haja também essa fiscalização interna, como diz a lei. E aqui, à frente, se vê um outro parágrafo. Por meio deste projeto de lei, será atualizado o artigo 8º da Lei Complementar, visando ampliar a participação dos servidores efetivos. Eu não li aqui função gratificada. Servidores efetivos, subentende-se também que são concursados, o que mostra mais transparência, clareza nas ações da administração pública. Eu acho que nós estamos aqui trocando as coisas. Eu acho que a oposição tem que estar cobrando isso aqui, né? A oposição tem que estar cobrando isso, né? Não, vamos concurso, tá bom, abre o concurso para saber lá quando, se ele já quer fazer isso com servidores efetivos. E também não podemos aqui julgar antecipadamente, e nenhum servidor, você vai estar do lado do prefeito, porque o concursado também pode fazer isso, está agindo dessa forma ou da outra. Então, eu, particularmente, respeito o voto dos senhores e das senhoras, mas eu voto a favor dessa lei, porque ele está querendo buscar o quê? Também a fiscalização interna, como está mencionado aqui na mensagem de número 4/2024. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Projeto de lei complementar número 4, com a palavra, o vereador Bruno Tan. Uma parte, vereador. Conceda a parte para a vereadora Rose. Apenas para complementar, o artigo 1º dessa lei, que trata a alteração do artigo 8º, o artigo 8º passa a vigorar com a seguinte redação: a Controladoria Municipal será coordenada por um servidor ocupante de emprego efetivo do quadro da Prefeitura, que será designado para a função gratificada de coordenador geral. Função, está na lei, está escrito. A Coordenadoria Municipal será... A Controladoria Municipal será coordenada por um servidor ocupante de emprego efetivo, aqui tudo bem, do quadro da Prefeitura, que será designado para a função gratificada. Veja bem, há um recurso do Supremo Tribunal, vereador Bruno Tan, o 429 do Supremo Tribunal Federal, que fala sobre essa questão do controle interno das prefeituras. Segundo a Constituição, cargo e comissão é de livre nomeação e exoneração, ok? Ou seja, pode ser... Mais uma parte? Conceda. Pode ser, inclusive, ocupado por não concursado. Já a função de confiança é privativa de servidores concursados. Função de confiança, lê-se aqui também função gratificada. Em um outro caso, as atribuições limitam a direção, chefia, assessoramento, como nós já discutimos em outros tempos aqui também. O Supremo Federal, em decisão, entendeu que apenas servidores efetivos podem exercer o controle interno. Vale dizer, não cabe aos comissionados ou com funções gratificadas participar dessa instância de controle. Então, já é uma situação
plenamente resolvida no Supremo Tribunal Federal. Não cabe aos comissionados ou com funções gratificadas, como está regendo esse projeto de lei aqui, como está prevendo esse projeto de lei, conforme o prefeito busca a alteração. Por isso, sou pela rejeição. Obrigada, vereador. Continua. Me dá uma parte, vereador. Você da parte, nobre. Vereador, eu só não entendo uma coisa. Às vezes, Vossa Excelência, como outro dia, numa discussão num projeto, uma votação, quando mencionava o Supremo, dizia que o Supremo não tem voto. Quem faz as leis são os políticos, os homens públicos. E, ora, Vossa Excelência usa muito bem o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, e, ora, são os políticos que fazem as leis. Nós estamos aqui para votar leis do prefeito, fazer as leis, se são boas ou não são, é uma outra história, mas temos que procurar sempre acertar da melhor forma possível. O que eu não entendo é porque realmente está se buscando a fazer esse controle interno também. Mas, claro, respeito a posição da senhora, de todos os senhores, eu vou votar particularmente favoravelmente ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Bom, para concluir aqui, Obrigado, vereadora Rose, Conclua, vereador. quero parabenizar você pelas suas colocações. Foram umas colocações muito claras, branda. E quero dizer, deixar claro aqui, que é notável que isso é mais uma tática gementeira. Nós, próximo à eleição, ele fazendo o que quer da prefeitura mais uma vez. Então, a gente não podemos engolir um projeto desse. Sou contrário também. Tenho o mesmo posicionamento da senhora, tá? Parabenizo pela senhora esclarecer aqui para a população, para quem tem dúvida, para os nobres vereadores, mas é um projeto que não tem como ser votado, que aí ele beneficia quem ele quer, ele faz o que ele quer, e mais uma vez a prefeitura se omitindo de fazer um projeto legal e moral. Sempre fazendo projeto imoral. Então, é uma pena, Mairim que vem pagando caro por isso, e parabéns pela sua colocação e seu esclarecimento. Encerra aqui, presidente. Continua em discussão o projeto de lei complementar número 4/2024. Com a palavra, senhor. Com a palavra, quem pediu? Vereador Abner Segura. Com a palavra. Gostaria, sim, quando tem uma discussão dessa num projeto, é muito bom, porque a gente tem que, o projeto ele tem que ser aprovado em cima das leis, e a lei superior é a que nós temos que usar como base. Gostaria de saber se tem parecer nesse projeto. Concede uma parte, vereador? Só um minuto. Senhor presidente, gostaria de saber se tem parecer. Não, está sem parecer. Tem impacto financeiro nesse projeto? Também não. Então, a criação de mais um cargo teria que ter o impacto financeiro. Então, que o prefeito, se ele quer criar um cargo dessa forma, que ele abra concurso, ainda dá tempo, e abra concurso para essa função do nosso município, que realmente a controladoria faz falta no nosso município. Rose do Cris, senhor presidente, passo uma parte a Rose. Obrigada, vereador. Apenas ressaltando, o Supremo Tribunal pode ser citado, sim, nas nossas decisões aqui nessa Casa de Leis, uma vez que, ainda mais quando tem repercussão geral. E, apesar, como eu já citei, vereador, apesar de não existir uma norma geral que detalhe as formas da ocupação desses cargos, como cita o Supremo Tribunal, os cargos, como garantias e prazos do sistema do controle interno, malgrado esse vazio legal, decidiu o ministro do Supremo Tribunal, com base nos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, conforme o artigo 37 da nossa Constituição Federal, posto que a efetividade daquele controle pode se comprometer pela confiança entre fiscalizado, ou seja, presidente da Câmara, prefeito e fiscalizador, que é o controle interno. Por isso, mais uma vez, fere a nossa Constituição, como eu já disse aqui,
E essa função não pode ser ocupada por cargo em comissão ou por função gratificada. Obrigada, À parte. vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eu Bruno. gostaria que a votação fosse nominal, por favor. Ok. Senhor Continua, presidente, continua. Questão de ordem. passa uma O vereador parte ainda está para com a a palavra. vereadora e a Emily. última Tem a parte. parte, vereadora Emily. Bom, eu acho que vale ressaltar aqui também, vereadora Rose, para pontuar. Acho que é a primeira coisa. Então, isso quer dizer que a gente tem que ignorar o STF, então quer dizer que a gente não precisa mais e fazer com que Mairink seja um mundo à parte? Não existe isso muito bem, porque a gente sabe que se alguma coisa for feita errada aqui, chega para lá sem dúvida alguma. Mas a questão é, vereador Túlio, eu acho que foram pontos importantes para refletir que você colocou aqui, mas no projeto de lei, mesmo assim, ele não fala qual será o tipo de seleção para essas pessoas. Se serão pessoas capacitadas para estar naquele cargo, se serão pessoas que eles vão disponibilizar cursos para saber realmente o que eles vão fazer ali, ou se eles vão estar ali só para obedecer o prefeito. Esse é o meu receio, vereador Túlio. Quando a gente fala sobre a questão das perseguições, quando a gente fala que ele tem a máquina na mão e ele pode fazer o que quiser, é exatamente isso. É a gente ver leis que não são específicas o suficientes para obedecer o que o município precisa. E aí que eu ressalto a importância da gente fazer uma lei completa, um concurso completo, e leis que realmente sejam eficientes para a nossa cidade. Por isso que eu ressalto a importância de uma lei que tenham pessoas capacitadas para cumprir esse papel que é tão importante para a nossa cidade, tanto quanto o nosso, de fiscalizar o nosso município. É isso, vereador. Muito obrigada. Só, senhor presidente. Continua em discussão. Projeto de lei complementar número 4/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Tem mais uma. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Edi Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito. Projeto de lei foi rejeitado por 8-4. Projeto de lei número 26/2024L. Autor, vereador André Terraplanagem. Assunto, altera a lei municipal de número 3.323, de novembro de 2015, que outorgou concessão administrativa para o fechamento do loteamento residencial Porta do Sol. Em discussão, projeto de lei 26/2024-L do vereador André Terraplanagem. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, respeito ao projeto do vereador, em que pese sua preocupação, mas o que nos preocupa é que a Porta do Sol, não tenho aqui por que defendê-la, não tenho nem voto lá, mas eu vejo que eles se administram, eles têm segurança, eles têm distribuição de água, quer dizer, imagina aqueles 900 alqueires com 10 mil pessoas no final de semana, 5 mil durante a semana, nas costas da prefeitura. E eles fizeram a escola, o posto de saúde, eles mantêm a escola com guardas, eu procurei me informar, parte hidráulica, reforma. E se nós aprovarmos isso aqui, o loteador ou aquele que, por ele incumbido de administração do loteamento, fica obrigado a manter a conservação. Aqui nós, então, estamos fazendo uma lei que obriga a Porta do Sol a dar toda essa manutenção. Amanhã a gente pega lá uma presidente, uma diretoria meio de mal com o mundo, vamos dizer assim, e aí eles cismam de mandar as cobranças para a prefeitura, com juro, com correção, com tudo. Seriam os encargos que a prefeitura hoje não está tendo, porque eles estão fazendo espontaneamente. Então, a minha preocupação é justamente essa. Imagina se amanhã ou depois eles começam a cobrar, né,
aquela imensidão, os roçados nos jardins, nas calçadas, a manutenção das calçadas, eles fazem operação tapa-buraco, tudo. Se começar a chegar essa conta para a prefeitura, independente de quem venha a ser o prefeito, independente de quem venha a ser a direção da Porta do Sol futuramente, porque lá a gente sabe que está sempre trocando. Mas, então, eu particularmente peço vênia ao colega André, mas eu voto contra esse projeto de lei 26, com base no que eu acabei de firmar aqui. Continua em discussão, projeto de lei 26/2024-L. Não havendo ninguém para discutir, passo Votação agora... nominal. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Vereador Eliane Leão. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Edi Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. O projeto de lei 26/2024-L do vereador André Terraplanagem foi aprovado por 7-5. Projeto de lei número 27. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Edi Carlos da Padaria. Eu rejeitei esse projeto pelo seguinte, é como o vereador Túlio falou, muda a diretoria e eles podem querer passar a máquina por cima das escolas, do posto de saúde, porque nós estamos tirando a obrigatoriedade da prefeitura de cuidar das coisas que é dela, né? Então pode entrar um doido lá e falar, ué, é meu, já que me deram, vou cuidar? Então beleza, vocês vão ficar sem escola, sem posto, sem muitas coisas aqui. E aí podemos pegar a associação do Pitangueiras e dar aquele posto de saúde às ruas para eles cuidar, fazer o posto de saúde também que está lá, abandonado, largado, lá no Vale da Esperança, e começar a pegar os condomínios, que acho que é só a Porta do Sol que tem alguma coisa dentro, que é da prefeitura, né? E dá para eles. E aí vai tirando a obrigatoriedade de prefeito. E aí, para que prefeito mais na cidade? Cada um, vamos dando um pouco para cada pessoa, cuidando, não precisa mais de prefeito, igual antigamente. Bom, essa é a minha opinião. E eles podem chegar com o trator e passar por cima também, ficar, porque vai ser deles, é deles. Já estamos dando corda para isso. É só, senhor presidente. Peço à senhora secretária que continue a leitura dos projetos do Legislativo. Projeto de lei número 27/2024-L. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar material didático escolar aos alunos pertencentes à rede municipal de ensino. Autor, vereador Túlio Camargo. Em discussão, projeto de lei 27/2024-L do vereador Túlio Camargo. Não havendo ninguém para... Com a palavra, vereadora Rose do Cris. Com a palavra, presidente. Vereador Túlio, esse projeto de lei que autorizativo, de maneira autorizativa, já foi discutido, já tivemos pareceres em alguns outros projetos do senhor, inclusive, que acredito que o senhor adiou para algumas discussões. Já existe ação direta de inconstitucionalidade em relação ao autorizo, né? Então, esse projeto está inconstitucional, uma vez até que a ementa desse projeto autoriza o Poder Executivo Municipal a doar material didático. A obrigação de fazer já é do município, então a Câmara não tem que autorizar o prefeito a conceder material. Inclusive, já existe, não sei se o senhor chegou a ver, uma ação de inconstitucionalidade
do município de Andradina, que trata da mesma matéria, só que lá, em vez da prefeitura doar o material em si, estava autorizando o auxílio pecuniário para a aquisição do material escolar. E foi declarada inconstitucional essa lei. Já existem várias ações de inconstitucionalidade no que diz respeito quando a Câmara autoriza o Poder Executivo. Acho que dos outros projetos, o senhor já deve ter observado que a Casa deu parecer contrário a projetos autorizativos da Casa de Lei. Por isso, não sei se o senhor vai querer adiar, mas se insistir na votação, eu sou pela rejeição desse projeto, porque não há essa necessidade de continuar com um projeto que já tem várias ações de ação de inconstitucionalidade. Continua em discussão projeto de lei 27/2024, do vereador Túlio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, a nossa preocupação é justamente porque nós temos visto aí que não há uma obrigatoriedade do Executivo de formular na lei orçamentária recursos para aquisição do material escolar, que a gente sabe que é de extrema importância. Então, isso é muito vago. A nossa preocupação é justamente elaborar uma lei nesse sentido. E é claro que quem também autoriza ou não, o Executivo muitas vezes, são as leis que nós aprovamos ou rejeitamos aqui. Mas, como não é uma sangria desatada, como se diz, eu vou pedir, senhor presidente, então, que nós possamos adiar por 2 sessões para que a gente possa, então, elaborar um parecer favorável ou contrário, com a melhor análise, embora alguns achem que é inconstitucional, outros não, a gente pode ter depois um parecer também da assessoria da Casa. Obrigado, senhor presidente. Eu peço adiamento por 2 sessões. A pedido do autor, fica prejudicado o projeto por 2 sessões. Projeto de lei número 28/2024L. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto, dispõe sobre a criação do programa de prevenção e acompanhamento e tratamento de problemas de desvio na coluna vertebral nas escolas da rede municipal. Em discussão, projeto de lei 28/2024. Não haver... Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Ok. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora. Mais uma vez, eu pediria ao vereador, se fosse possível, para retirar esse projeto, porque o artigo 2º está com a redação errada. Está o problema e não o programa. Continue em discussão, projeto de lei 28/2024. Eu peço, então, adiamento por 1 semana para que faça essa correção de ordem formal, senhor presidente. Foi um erro de digitação. Ok. A pedido do autor, fica prejudicado o projeto por 1 semana, é isso? Por 1 semana. Projeto de lei número 29/2024L. Assunto, institui o concurso literário do município e dá outras providências. Autor, vereador Túlio Camargo. Em discussão, projeto de lei 29/2024. É de nominal. De ordem, presidente. Questão nominal. de ordem, vereador André. Votação nominal. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprova. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Vereador Edi Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereadora Rosa do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereadora Rosa do Cris. Só um minutinho, por favor. O projeto de lei 29/2024 foi rejeitado por 8-4. Justificativa, presidente. Justificativa, vereadora Rosa do Cris. Bom, é sabido que a Câmara pode legislar gerando despesa para o município, mas também é sabido que todo o projeto que vai gerar despesa para o município, ele deve vir acompanhado, conforme a nossa referida Constituição,
principalmente em programas, projetos e atividades, eles devem estar incluídos na lei orçamentária anual e colocando ali a despesa com a indicação dos recursos disponíveis. E é um programa que vai envolver a Secretaria de Educação, então esse programa deve estar inserido, deve estar ali indicado a dotação específica, de recurso disponível específico. Por isso, eu fui contra a esse projeto nesse momento. Peço Justificativa, senhor presidente. Justificativa, vereador Túlio. Senhor presidente, senhores vereadores, me parece que realmente há uma intenção em adiar, em rejeitar. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Caberá, na elaboração da LOA, no final do ano, a Secretaria da Educação prevê isso, não é eu que vou prever, não mas a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Educação, mas a lei aqui deixa bem claro, o artigo 8º. Então, eu votei favorável, apresentei esse projeto, porque fazer como os senhores às vezes fazem, vão partir para o lado do mérito, né? Senhores, senhoras, é um projeto que institui o concurso literário estudantil, um incentivo para as crianças a lerem, né, aprenderem bem o português, é um incentivo para a nossa educação, que os senhores falam tanto. Então, se a gente for levar para o lado do mérito, né, porque eu vejo que aqui é parte formal, eu penso assim, eu acho que é assim, a lei é assim. Mas vamos levar para o lado do mérito. É uma lei que eu acho que pode ser colocada em prática assim, vai depender, é claro, de nós cobrarmos da Secretaria de Educação e do governo que estiver no poder. Obrigado, senhor presidente. Peço à senhora secretária que continue as leituras dos projetos do Legislativo. Projeto de lei número 30/2024L. Assunto: institui no município o programa de alfabetização e erradicação do alfabetismo e da outras providências. Autor: vereador Túlio Camargo. Em discussão, projeto de lei número 30/2024. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose do Cris. Vereador, eu acho que eu confundi o senhor, porque eu li realmente aqui o programa da alfabetização e erradicação e falei da coluna vertebral, que era o primeiro o projeto que a gente rejeitou. Mas, independente, a situação é muito parecida com esse projeto que está aqui. Não sei se o senhor tem acompanhado os índices da educação municipal. Em reunião de pais, da qual eu participei, por exemplo, penso que para a gente criar programas de alfabetização e erradicação do analfabetismo, nós temos que conhecer a base do problema. Hoje, 6º ano do ensino fundamental, ainda há crianças que chegaram ao 6º ano sem saber ler. Sem saber ler. Então, aonde está o problema? É falta de programa? Não é falta de programa. Nós temos que investir na nossa educação dentro do básico que a gente já tem. Fazer um programa agora, a gente já tem o EJA, que é a educação dos jovens adultos, né, que está aqui no nosso município, implantado no nosso município, mas a gente não conhece a realidade que está inserido no nosso sistema da educação, senhor vereador. Eu acho que a gente precisa fazer um levantamento mais amplo de como estão os índices da alfabetização no nosso município. Senão fica apenas um programa assim, populista, né, nesse tempo que a gente está vivendo, e que não vai, de fato, erradicar. Porque se em pleno 2024, numa reunião de pais, eu escuto, na sala de aula da minha filha, que é necessário separar os alunos, porque muitos não estão conseguindo acompanhar, porque chegaram no 6º ano sem saber ler, como que eu vou prevenir, fazer programa de prevenção para os adultos, se hoje, 2024, as nossas crianças de 10, 11 anos, e muitos saem do 9º ano, há estudos no nível nacional, que sai semi-alfabetizado. Então, nós temos que, penso eu, vereador, que nós temos que intensificar primeiro o estudo sobre isso. Temos que intensificar sobre isso, não apenas projetos populistas nesse tempo que nós estamos vivendo. Temos que, de fato, trabalhar para que a educação seja valorizada, e vamos continuar fazendo isso, mas não é com esse programa aqui dos jovens adultos aqui que o senhor cita, da formação continuada de professores e atividades educacionais. Tivemos aí uma redução de carga horária, né, que estão usando aí uma decisão judicial, dizendo que foi uma decisão judicial que obrigou a diminuir a carga horária, crianças saindo na sexta-feira
mais cedo também. Então, será que realmente é a necessidade desse programa agora? Ou é necessário combater outras situações que estão aí atrapalhando a educação no nosso município? Que não é falta de programa, é falta de investimento, de fato, na educação no nosso município. Obrigada, presidente. Continua em discussão, projeto de lei 30/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, será que quando a senhora apresentou aquela lei que hoje teve o veto, de transparência, quando a gente sabe que já está tudo previsto na nova lei 14.133, né, de fiscalização, eu até anotei o controle social, tais como o portal de contratos públicos, artigo 174, estabelecimento de licitações eletrônicas, hoje com a nova lei, instituição de sistema informativo de acompanhamento das obras. Quer dizer, e quando a senhora bateu nisso aqui, quando já existe uma lei federal, será que não foi populismo também, se já existe uma lei federal? Eu acho que toda forma de buscar combater realmente o analfabetismo, nós sabemos, isso é um problema nacional, criança de 6ª, 7ª série, não saber fazer matemática, não fazer continha, não saber tabuada, mas a nossa função aqui é fazer leis e cobrar, e esperar que a administração, as secretarias tomem providência, senão também nós não precisamos mais nem vir aqui. Uma das nossas maiores ferramentas, uma das nossas armas é fazer leis, é o que a gente tem feito. Eu tenho feito, a senhora tem feito várias, a gente tem aprovado, o vereador Paulinho e outros vereadores, e fazer lei e cobrar. Agora, esperar que realmente, seja quem for a administração, as secretarias, que tomem providência. Agora, que realmente está aqui o programa de alfabetização, e analfabetismo deverá ser desenvolvido de forma integrada, articulada, com oferta de ações de alfabetização, educação de jovens, adultos. Não sei se é porque é populista, porque aqui nós estamos também dando as diretrizes, dando o caminho que deve ser seguido. É mais uma lei que deve ser cobrada. Realmente existem muitas leis? Existem. Agora, a nossa parte é fazer e cobrar realmente. Entendo a posição de Vossa Excelência, sei que realmente o ensino está muito atrasado, com a pandemia, então, prejudicou muito mais, crianças aí muito tempo fora das escolas, mas a gente está aqui para isso, para trabalhar em cima disso. Se fosse secretário de Educação, estaria tomando outra providência. Secretário de Saúde estaria tomando outra providência. Agora, como vereador, eu acho que uma das nossas ferramentas é fazer requerimento, como os senhores fazem bastante, fazer leis, essa é a nossa posição. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 30/2024. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Bruno Terço. vereador. Assim que possível. Só pegando o gancho da fala da vereadora Rose e da fala do vereador Túlio Camargo, é notório que hoje o Mairinque tem centenas, tem milhares de leis engavetadas, paradas, porque o executivo não cumpre, não age, não executa. Então, e até o senhor mesmo falou, foi muito bem lembrado, uma das ferramentas do vereador é o projeto e também o requerimento, no qual eu fiz diversos requerimentos nessa casa, questionando e cobrando referente a projetos que estavam engavetados na Prefeitura Municipal de Mairinque, e foi rejeitado por essa casa. Então, é complicado, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, não é só sair no fazer projeto. Tem projeto hoje dos fogos de artifício, aqui em Mairinque tem fogos, tem projeto do cachorro na coleira, está cachorro sem coleira, tem projeto disso, projeto daquilo, tem projeto de tudo que você imagina. Nada funciona na cidade de Mairinque. Então, nós temos que nos unir e, em vez de ficar fazendo projeto, é fazer requerimento e cobrar o executivo para que faça, para que cumpra e que melhore as coisas para os munícipes, porque do jeito que está, a gente vê que é complicado. Não adianta ficar vindo aqui fazendo projeto, e o projeto não sai da gaveta. Eu vou conceder a parte para a vereadora Rose. Obrigada, vereador Bruno. Vereador Túlio, a questão aqui, quando eu trago o populismo, é porque a gente está para começar a discutir agora, esse ano, o Plano Municipal de Educação, uma vez que já está definido nas metas no Plano Nacional da Educação. Então, por isso que quando a gente traz essa situação do populismo, que é muito bem diferente do projeto de obra transparente, no qual a gente está adequando para a realidade, é porque já existe. Então, nós temos um Plano Nacional de Educação,
vai ser discutido no nosso município e que vai definir as metas municipais para 10 anos. Não seria o caso de sentarmos e conversarmos nessa discussão, nessas audiências que vão ter junto à Secretaria Municipal de Educação, como está sendo avaliado, como está a avaliação das nossas crianças, jovens e adultos, né? E aí sim, incluir não apenas como lei, mas sim como meta a ser desenvolvida no nosso município, Plano Municipal de Educação, que é onde deve conter as diretrizes que vão reger por 10 anos o ensino público municipal aqui na cidade de Mairinque. Então, por isso que a gente deve tratar com seriedade a questão da educação, sendo que estamos aí a faces, né, prestes a discutir junto ao município as diretrizes, as metas que já constam no Plano Nacional. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, vereador Bruno. Continua em discussão o projeto de lei 30/2024. Não vendo ninguém para... Eu estou com a palavra de... não terminou, tá. Não, Com a palavra, o vereador Bruno Tan. Só para dizer que eu entendo a colocação da vereadora Rose, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, uma coisa não obsta a outra, e, de repente, essa lei, então, pode ser incluída nesse programa maravilhoso que Vossa Excelência mencionou aí. Se for uma lei, né, pode ser também embutido aí nesse programa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Bruno Tan. Encerra aqui minha fala. Não vendo mais ninguém para discutir, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprova. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito. O projeto foi rejeitado por 8-4. Projeto de lei número 31/2024L. Autor, vereador André Questão de ordem, Terraplanagem. presidente. Com a palavra, vereador. Eu peço Questão de arquivamento. ordem, vereador André. Eu peço arquivamento desse projeto. A pedido do autor, está prejudicado o projeto de lei 31, a pedido de arquivamento do autor. Acabou? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.